Mais uma vez, né, agradecer ao nosso Mestre Jesus por esse trabalho, principalmente agora, né, que estamos aqui finalizando o ano de praticamente, né, finalizando o ano de 2024, às vésperas do Natal. Agradecer a ele por essa oportunidade que nós tivemos ao longo desse ano. Muitos estudos, possamos todos tá, levar estamos, né, tendo esta oportunidade a todos os corações e mentes que estejam disponíveis para receber essas informações, né? E com isso, Jesus, rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Então vamos lá, Amanda, finalizar o. Vamos terminar. Vai compartilhar de novo? Uhum. Beleza. Vocês conseguem ver? Sim. Então, na semana passada, eu comecei a falar sobre os agentes de indução. E aí, dando sequência, a gente lembra de novo da questão 459, que eu falei no começo logo no primeiro dia da apresentação, quando o Kardec pergunta para os espíritos se há uma influência deles nos nossos pensamentos e ação, e eles respondem que muito mais do que a gente imagina, que a influência acontece a tal ponto que às vezes são eles que nos dirigem. Então, por isso que é sempre importante a gente saber com quem a gente conversa, o tipo de assunto que a gente conversa, o lugar que a gente está buscando para se distrair, porque tudo vai estar em sintonia com aquilo que o ambiente representa, né? Então, até lembrando uma fala de Paulo, quando ele fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. E aí a gente até pode pensar qual que é um lugar que tem uma chance maior para que, por exemplo, eu possa me envolver em uma confusão. Num bar, onde tem várias influências ali, alcoólicas, ou num templo religioso. Claro que no bar, né? É até interessante essa questão, porque, às vezes, trazendo isso até para uma coisa que acontece todos os anos, que é o carnaval. E sempre tem aquela questão de, mas eu vou mas eu vou para me divertir, eu não vou. Só que quando a gente está naquele ambiente, a gente inevitavelmente vai estar sujeito às influências daquele ambiente, né? Então, é sempre importante tomar o cuidado com isso. E aí, por fim... Amanda. Oi? Só aproveitando que você está falando sobre isso aí de locais, né? A gente observa o seguinte, né? Que há poucos anos, né? A gente tinha um consumo maior de carne, a gente vai tirando até, né? Parar mesmo, né? Uhum. De vez em quando a gente vai, hoje é num restaurante que vende peixe. E a gente observa nitidamente essa questão, porque antes a gente ia num lugar que vendia carne, né? Então, você sente que o lugar é mais tranquilo, é mais familiar,
né? Ainda tem algumas famílias, né, consumindo bebidas alcoólicas, mas um ambiente mais familiar e não é fabricado, não é feito a carne, né? Muda completamente o ambiente. A gente senta lá, pede um peixinho e a gente observa, né? Eu não sei expressar às vezes as palavras do que eu sinto, eu tenho essa dificuldade ainda. Mas a gente vê que o ambiente ele é menos, qual que é a palavra? Denso. Denso. Mas né? o peixe também é carne, né? Sim, mas eu digo assim, da carne vermelha, por exemplo, né, que tem o churrasco, eu acredito que as energias têm uma diferença do boi para o peixe, né? Assim, eu digo assim, é uma referência que eu estou dando pessoal, né? Eu posso estar até equivocada, mas a gente já sentiu esse tipo de alteração de ambiente, né? Não sei se está errado, né? Eu Se não sei, procede. talvez. O que eu vejo assim, Fernanda, assim que eu já ouvi o Ezequiel falando algumas vezes, né? A maneira como acontece, por exemplo, o abate, né, dos animais influencia muito, principalmente nas questões, por exemplo, do boi, né, do frango. Então tem todo aquele processo. Então o animal ele já parece que ele está um pouco mais evoluído, digamos assim. Então ele sente mais, entendeu? E essas energias impregnam na carne. Eu acho que talvez até a ida, né? Porque o boi, por exemplo, ele passa por um percurso até chegar ao abate, que é com a pistola. O peixe é mais no susto, só que o peixe também é por asfixia. Sim. Pois é que é tipo do processo e da questão eu tô falando assim, no caso, minha opinião. Deu assim, em função até mesmo de uma certa consciência, né? O boi, quando ele percebe que vai passar por aquele processo, ele vem a questão do medo, da insegurança, acredito eu, né? E essas energias passam para cá. Tanto é que eu acho que tem algumas obras do André Luiz que mostram que nos abatedouros, né? Ficam vários espíritos, vamos chamar assim, de vampiros, que ficam lá para poder sugar aquela energia do sangue do animal, né? Missionários da luz. Missionários da luz, justamente. Então, acho que tem essas questões. O peixe, talvez, o processo é um pouco diferente, talvez não seja tão denso assim, né? Mas eu acho que já é um avanço, né? A Andréia está com a mão levantada também. Quer falar, André? Gente, a gente precisa entender que tudo é conscientização. Quando eu parei de comer carne, o Ezequiel, eu já falei isso aqui, mas é bom lembrar, ele me pediu 3 coisas. Que eu parasse de beber, que eu não usasse álcool, que eu não fumasse e que eu não comesse nenhum tipo de carne. São as 3 coisas que o Ezequiel me pediu. Eu tinha 22 anos nessa época. Eu estou com 65. Então, e aí o que eu fiz? Quando ele me pediu isso, eu fui estudar sobre o assunto do consumo de carne. Então, na realidade, eu parei a pedido dele, porque ele precisava de trabalhar e eu precisava de melhorar. E com isso também eu acabei adquirindo um conhecimento mais amplo sobre essas questões do consumo de carne, no sentido geral. Para nós não importa se a carne é do peixe, se é do boi, se é da vaca, da galinha, para a gente não importa não, tudo é carne. E é claro que isso é individual de cada um, eu deixo isso bem claro. Tudo tem que ser dentro do padrão, dentro do desenvolvimento de cada um. Eu hoje, se o Ezequiel deixasse de trabalhar comigo, eu não comeria mais carne. Por quê? Porque hoje eu não tenho dúvida mais nenhuma de que nós todos somos criaturas de Deus, todos, e não justifica que nós venhamos a usar os nossos irmãos em evolução como alimento, que na realidade a carne não é alimento. É um vício, né? Uma condição humana criada e que acabou recebendo isso como alimento, mas a gente sabe que a carne não é alimento. Tá bom? Só
mas é individual de cada um. Quer falar, Andréia? Não, eu ia falar primeiro sobre a questão dos agentes de indução, né, nessas questões dos locais. A gente trabalhou muito tempo na região da Guaicurus com trabalho de assistência, né, no outro centro espírita. E assim, eu acho que a nossa intenção e também a proteção que a gente traz a partir do momento que a gente está num lugar com um intuito que é de algo positivo, nos blinda de alguma forma, né, dessas questões, dessas ligações mentais. Porque a gente fazia esse trabalho e com o tempo a gente passou até a ser respeitado pelas pessoas que estavam ali comandando, né, aquele tipo de local que a gente sabe é um local extremamente pesado, uma energia muito densa, né. Então era só porque eu acho que essas questões têm muito a ver também com a nossa própria sintonia, né. Claro que se eu vou num lugar com o intuito somente de me divertir, eu posso ter essa indução, né, mesmo que eu tenha uma vibração um pouco menos densa do que a maioria das pessoas desse local. Mas se eu estou ali com o intuito talvez de fazer algum trabalho de assistência, eu acho que a própria espiritualidade, ela nos blinda, né, de alguma forma, essa indução, ela não nos atinge, a não ser que a gente abra realmente o nosso campo, né. Então, assim, eu acho que, esse tipo de situação, ela depende muito também da intenção e da forma como a gente se posiciona, né, e qual o nosso objetivo naquele lugar. E a questão do peixe, né, ele morre asfixiado, é uma morte extremamente triste, e talvez essa energia menos densa seja em função do próprio ambiente, porque eu acho que a dor, né, a gente sabe que os peixes, eles também são animais, né, que tem, eu não sei se todo mundo assistiu aquele o Professor Polvo, que é um filme que mostra, né, um animal que a gente considera muitas vezes, né, sem muita inteligência, e ele cria um laço de afetividade, um vínculo afetivo muito grande com o mergulhador. E os peixes têm essa capacidade também. Por mais que eles sejam realmente, né, talvez um pouco menos evoluídos do que o boi, do que o porco, eles também eles sentem toda essa questão ligada à dor, então talvez seja muito mais em função da energia de quem frequenta o ambiente, né, do que numa churrascaria que, na minha percepção, talvez as pessoas já vão com uma questão do vício um pouco mais exacerbada, mas é só uma questão pessoal mesmo, de percepção. Ok. Pode ir, Amanda. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não. Pode ir, Amanda. Então, dando sequência, a gente chega no último tópico desse capítulo, que é sobre o uso do discernimento. Então, assim, no universo, né, a liberdade de escolha que a gente tem, ela é incontestável e clara, dentro dos processos da consciência. E o André Luiz, ele fala que mesmo que dentro de um regime de prisão absoluta, no ponto de vista físico, o homem, no pensamento, ele ainda é livre para eleger o bem ou o mal para as rotas do espírito. A gente lembra até sobre isso o caso do Nestório, né, na reencarnação, que foi a reencarnação de Emmanuel, no livro 50 anos depois, e como que mesmo ele manteve até a liberdade mesmo de pensamento dele. A prisão era só do corpo, mas não da mente. Então, por fim, né, para a gente ter essa liberdade de escolha, que é um direito universal, a gente precisa ter mesmo a consciência daquilo que a gente vai escolher. E aí, primeiro, a gente desenvolve a inteligência e depois a gente desenvolve a moral, porque é com a inteligência
que a gente vai ter consciência, e aí com a consciência que a gente vai ter uma tendência a escolher melhor. Então, o que torna indispensável é que a gente procure mesmo a companhia de espíritos nobres que sejam capazes mesmo de ajudar na nossa direção mental do bem para que a gente consiga se elevar. E aí o fim do capítulo é esse. Por isso que eu falei que era bem rapidinho. Mas até 6h30. Vamos comentar então mais sobre aí, né? Aproveitar o tempo, talvez, né? Porque eu acho que começar um outro estudo agora no meio fica complicado, né? Acho que é interessante a gente utilizar esse tempo, tirar dúvida e contribuir mais com o estudo desse capítulo, né? Eu acho que é muito importante. Quer falar aí, o Fernando, o Paulo? Não, é sobre essa questão do discernimento, para você ver que tudo é aprendizado, né? Eu, na verdade, nunca gostei tanto de carne, né? Nunca fui tão afeita assim a comer carne, não. Mas à medida que a gente vai estudando e vai aprendendo, porque eu acho que o processo, às vezes, é lento, né? A gente tira o boi, tira o porco. Não que o peixe, né? Como eu nem sabia que ele morria asfixiado, tadinho. Agora eu já estou até mais... E para o ano que vem não vai sobrar mais nada, mas só lembrando que tem uma pessoa que falou que ia filmar como é que faz a soja, que ia mandar para mim o vídeo, que ia me ensinar a cozinhar, porque eu não sei cozinhar, né? Então a gente acaba... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o vídeo essa semana. Faz uma live. Para eu dar uma melhorada, eu vou fazer um vídeo que eu estou precisando, minha soja acabou, e eu vou pedir a Estela para filmar como que eu faço, porque na realidade não é tão simples de fazer, não. Porque a soja, mesmo que você hidrata ela, você tem que depois tirar o excesso de líquido dela, sabe? Então, e eu custei aprender esse troço, esse trem não é assim tão simples, não. E aí eu vou fazer um vídeo e vou colocar para quem quiser aprender. Vão ser em 10 módulos, então, já que é tão difícil. Ô, Vicente, tem um negócio mais fácil. Você faz umas quentinhas aí e começa a vender para nós. Eu posso dar uma opinião? Pode. Claro. Você estava falando aí, Vicente, de tirar o excesso da soja. Um método que eu uso, que é muito bom, depois você deixa ela de molho para enxaguar, eu uso aquele espremedor de batata. Não, eu tiro também. Mas é porque quando você faz o cozimento dela, o que acontece? Você tem que ir tirando o excesso de água, mesmo usando o espremedor de batata que eu uso, porque eu não gosto de usar aquela soja fina, eu gosto de usar o torresmo, que fica mais gostoso, ele absorve melhor os temperos, então ele fica bem gostoso. Só que é o seguinte, você tem que fazer o cozimento dela em fogo brando. Então, não é assim... Eu custei aprender, eu aprendi fazendo e errando. Por exemplo, a soja que você faz ela bem feita, você pode deixar ela na geladeira lá 20 dias que ela não estraga. E se você pegar uma soja e fizer ela mal feita, com uma semana ela estraga, por incrível que pareça. E ela bem feita, ninguém fala que é soja. Não, fala não. Nós estaremos aguardando, gente com isso. Estaremos aguardando o Masterchef ensinar para nós para 2025 a gente... Pode deixar que nós vamos chegar lá. Mas eu queria falar também um pouquinho aí sobre essa questão, até a Andréia citou aí, a questão de ambiente. Eu tenho um caso engraçado. Quando a gente estava construindo o Maria Francisca, lá o prédio, a gente fez um monte de eventos, a gente fazia jantar dançante, fazia lasanha, o nosso cargo-chefe mesmo era lasanha, fazia almoço, fazia rifa, fazia um tanto de trem para arrecadar dinheiro. E uma vez nós tínhamos tinha uma boate ali no bairro São Lucas, que chamava Castelinho.
E aí o pessoal lá do centro resolveu fazer uma noite cigana. E o dono do Castelinho era conhecido da gente, era amigo da gente e tal. Aí fomos, lá era uma boate, né? E fomos para a festa. Todo mundo, né? Uns a caráter, uns vestidos de cigano, aquele negócio todo. E aí, uma hora lá, eu parado assim, mas do lado da Estela, aí solta uma música cigana. E de repente eu comecei a dançar. E eu já não era mais Vicente. Eu devia ser qualquer pessoa menos Vicente. E eu tô vendo a Estela parada assim, de braço cruzado, olhando e fazendo assim para mim. Eu falei, gente, quem que a Estela tá balançando? Aí ela virou, quando eu falei, o que foi, menino? Eu falei assim, nossa, mas que show, hein? Ou seja, a partir daquele dia, eu tomei uma decisão e eu cheguei à conclusão de que realmente quem faz o ambiente não somos nós, sabe? A não ser que você tenha, como disse a Andréia, uma proteção, né, espiritual dentro daquele ambiente. Mas, caso contrário, é realmente muito perigoso. Por quê? Nós não estamos ainda 100% preparados para poder estar em um determinado ambiente e não nos deixar envolver pelas energias que ali circulam. Não estamos. Porque nós vivemos igual o exame de coração, alto e baixo. Nós subimos e descemos. É Jerusalém e Jericó. A gente não para com isso. E é aí, nessa baixa, na hora que a gente desce, você cai nas suas vibrações, é que você fica suscetível. Então, hoje eu sou um camarada muito cuidadoso com essa questão de ambiente. Respeito todo mundo, cada um faz o que quer da vida. A minha família, por exemplo, é uma família de gente festeiro e é uma família muito grande. E eu falo que eu vou nas festas até a hora que ninguém tira a roupa, porque todo mundo bebe demais, né? E o trem vai tomando uma proporção. Então eu tenho um limite que os espíritos ainda não estão 100% caindo, né? E aí na hora que eu vejo que começa o primeiro, eu dou um jeito de sair e ir embora. Por quê? Porque eu sou incomodado. Então, a vida está me ensinando assim. E de mais a mais é o seguinte, a gente criou assim nós criamos aí uma ideia de felicidade, de ser feliz, que eu ainda não concordo muito com ela não, sabe? Eu acho que quem vai para uma escola vai para aprender. Não que nós não podemos viajar, que nós não podemos ir num restaurante. Não, a gente pode e deve. Mas nós temos que ter o cuidado, sim. Não tenho dúvida disso. Então, é por isso que eu estou falando aí do agente de indução. E eu estou cansado de ver cada coisa que tem hora que eu fico assustado, sabe? Fazer o quê? Agora tem um outro lado também, né, Vicente, que a gente pode observar essa indução. Será que não teria essa parte, o lado positivo também? Porque eu tive escutando a oração do Joseph, né, nessa semana, e dos vários áudios que ele falou lá, eu ainda não publiquei todos, que ficaram pesados para conseguir baixar o áudio. Ele falou uma coisa interessante que às vezes a gente não pensa. Ele falou assim que às vezes a gente ainda não consegue compreender ainda 100% como é que funciona a mediunidade. Muitas vezes, ele deu um exemplo lá, por exemplo, assim, que quando o médium está psicografando um livro, quer dizer que aquele livro está sendo psicografado, vamos chamar, ele utilizou outro termo, eu acho que tipo ao vivo, vamos falar assim, ao mesmo tempo, né? Que às vezes a espiritualidade trabalha com o médium no plano espiritual, explica para ele as coisas, transmite as informações e deixa preparado
para que em determinado momento ele possa receber ali um clique, sei lá, um acionamento para poder fazer o trabalho, entendeu? Eu achei muito interessante isso. Seria uma parte dessa de indução também? A gente poderia associar dessa forma, será? Ó, eu conheci aliás, eu sou fã dele, que chama Ranieri. Ranieri, o sistema dele era um pouco diferente. O Ranieri, ele era delegado em São Paulo e ele tinha uma mediunidade interessantíssima. Ele, por exemplo, quando ele não estava de plantão, ele deitava, por exemplo, ele dormia, isso foi ele mesmo que falou. Ele deitava na sexta-feira e só acordava no domingo. Então, ele era levado para determinadas situações onde ele, consciente, ele em desdobramento consciente, ele via todas as cenas, ele assistia tudo, e tudo isso era mandado para a mente perispirítica, e eles tinham lá um esquema de mandar isso também para o cérebro físico. Então, quando ele acordava, aí ele ia e digitava e começava a escrever tudo o que ele via. O João Nunes Maia, e eu sei de um livro que ele escreveu, e chama Voltei, eu vou lembrar o nome do livro. Que isso, uma vez eu conversando com ele, ele me contou como que eles escreveram o livro. Ele saía do corpo, ia para o mundo espiritual, aí ele via todas as cenas, ele retornava, eles punham ele sentado na máquina, ele digitava na máquina, datilografava tudo, e aquela informação era colocada debaixo da cama dele, do colchão, e ele não tinha acesso às informações. Isso foi ele que me contou. O livro chama Jesus de Nazaré, se não me engano. Não, Maria de Nazaré. Ele que me contou que esse livro foi escrito dessa maneira. Então, assim, a mediunidade, nós temos N aspectos da mediunidade. Não tem dois médios iguais, né? Agora, cada espírito coloca de uma maneira, cada espírito traz de um jeito, né? E você pega, por exemplo, as lições que o Chico traz, né? As informações que o Chico traz. Por que hoje nós temos como base para estudo o André Luiz? Eu já até escutei alguém dizendo que André Luiz está ultrapassado. Isso é um absurdo. É um dos maiores absurdos que eu posso ouvir na minha vida. É a mesma coisa de falar que o Evangelho de Jesus está ultrapassado. Como o livro dos Espíritos está ultrapassado. Não está. Os Espíritos têm uma técnica interessante para trazer as informações para nós, principalmente no que concerne à ciência espiritual. As informações, eles trazem uma história, e as informações, elas ficam nas chamadas entrelinhas. O André Luiz fez muito isso. Tanto é que, quando nós lemos qualquer livro dele, nós só absorvemos o que nós temos capacidade de absorver. Nós não absorvemos mais do que nós podemos. E o detalhe é esse: quando você volta e lê o livro de novo, você fala assim, eu não li esse livro, não. Mas sabe o que eu acho disso aí, Vicente? Esse que você falou, eu acho que é tipo um conhecimento que a gente vai obtendo, tipo a espiral, né? Você vai aprende uma coisa aqui, uma outra coisa ali, vai indo, na hora que você lê aquela mensagem, aí você consegue fazer associações com o aprendizado que você está tendo. Eu acho que o que é rico é isso, entendeu? Mas o que eu estava querendo dizer, só para complementar e para você ver se você consegue nos ajudar a desenvolver no raciocínio, né? Utilizar a sua experiência também, é que o Joseph falou o seguinte, que às vezes a mediunidade a gente acha que ela eu esqueci o termo, é tipo como se fosse online, ao vivo. Por exemplo, se eu estou psicografando aqui agora, é como se o espírito tivesse ligado comigo nesse momento para eu fazer a psicografia. E na verdade ele falou que às vezes não é bem assim. E às vezes a espiritualidade é como se ela salvasse a informação, vou usar a linguagem minha, tá?
falar do meu entendimento. Tipo um servidor, e a partir do momento que o médium se conecta nesse servidor, ele consegue fazer o download, vamos falar assim. Falar no linguagem que eu entendi, né? Então, acho que eu achei muito interessante. Porque às vezes a gente acha que o espírito está ali comunicando, por exemplo, às vezes o Ezequiel está comunicando através de você, não quer dizer que ele esteja ali presencial do lado, de certinho, para poder fazer o diálogo, né? Will, o negócio é o seguinte: os espíritos superiores, eles podem atuar em vários médios ao mesmo tempo. Sim. Essa é a diferença. Os espíritos que ainda não são espíritos evoluídos, mas que eles estão no trabalho do Cristo, eles precisam estar presenciais. Porque, assim, qual que é a conotação que nós damos para a gente dizer assim, o espírito tal, ele é um espírito evoluído? Ele pode ser até evoluído, mas às vezes ele ainda não atingiu um patamar de conhecimentos, né? Porque todos nós estamos evoluindo. Então, assim, há uma diferença muito grande na questão dos espíritos. Existe um caso muito interessante que eu já citei ele, eu gosto muito de lembrar ele. Olha que legal. Quando o Fritz, ele trabalhou com um rapaz aqui de Congonhas que chamava José Arigó. Quase todo mundo, a grande maioria, conhece ele. E o Fritz, ele foi preso, o Zé Arigó foi preso, e o Fritz fazia um monte de cirurgias e tal. E eram cirurgias físicas. Aí um dia, o que aconteceu? O Zé Arigó foi em Uberaba, porque Chico tinha um problema sério de angina, né? Uma questão cardíaca. Era um descontrole que ele tinha lá e isso causava um transtorno para o Chico. E aí o Zé Arigó esteve na casa de Chico, foi lá conhecer Chico, conversar com ele e tal, até pegar algumas orientações. E nesse exato momento, o Fritz oferece para o Chico a cirurgia cardíaca para resolver o problema da angina do peito. Olha para você ver, eles estavam no mesmo ambiente. Zé Arigó, o Fritz, Chico e Emmanuel. Emmanuel vira para Chico e fala com Chico: Chico, não aceita, porque a angina do peito é que não vai deixar você sair do seu propósito. E aí é um questionamento que eu sempre fiz. Eram dois espíritos que estavam no mesmo ambiente, onde o Emmanuel conversava direto com o Chico e que o Fritz não via o Emmanuel. Porque se o Fritz estava vendo o Emmanuel, o que havia acontecido? O Fritz não ia oferecer isso para o Chico, sabendo que Emmanuel não ia concordar. Então, por que ele ofereceu? Eu não via, né? Então, isso é sinal de que o fato de um espírito estar promovendo determinados fenômenos físicos não quer dizer que esse espírito é um espírito de escola. Sim. Até porque a gente estuda e a gente sabe o seguinte: muitos dos espíritos que trabalham nessa área aí dos fenômenos mais fisiológicos são espíritos, muitos deles, inclusive, espíritos de guerra, médicos que fizeram parte aí alguns até alemães. Eu já trabalhei com um alemão que burro que nem ele só. E eu não aguentei. Ele chamava von Kraus. E eu não conseguia entender nada do que ele queria, sabe? Falo mesmo. Não consegui. E eu achava ele extremamente ignorante. E ele era um médico alemão, e eu falei, não, com você eu não trabalho, não. Aí depois veio um português, chamava Daniel, que era uma mãe, completamente diferente, né? Então, assim, na realidade, essa turma veio primeiro para quê? Para me preparar. Né? Na realidade, eu já trabalhava com Ezequiel há muito tempo, e eu descobri isso, assim, por um acaso. Porque quando eu iniciei no Maria Francisca, no início, um acaso que não existe, né?
eu trabalhava com um espírito que chamava Irmão Tomé. Eu trabalhava com esse Irmão Tomé e tal, trabalhei muito tempo com ele, uma gracinha. Aí, quando o Ezequiel começou a trabalhar comigo, eu ficava encucado, eu virava e falava assim, gente, mas engraçado, eu sinto as mesmas coisas com o Irmão Tomé e com o Ezequiel. E eu ficava pensando aquilo. Aí um dia, a Célia que é secretária lá, virou para o Ezequiel e falou com ele, depois de muito tempo que ele estava trabalhando, ela virou para ele e falou assim, que cabo vocês deram no Irmão Tomé, né, ou no pai Tomé? O que aconteceu? Que ele não manifestou nunca mais. Aí o Ezequiel começou a rir. Ele começou a rir. A Célia falou, Célia é muito engraçada. Ela falou, mas por que você está rindo, Ezequiel? Né? Ele virou e falou assim, ô, ingenuidade. Ou seja, os dois, normalmente quem dá nome, muitas vezes a gente dá nome para o Espírito. E a gente dá um nome com quem a gente já conviveu com aquele Espírito. Né? Por exemplo, o Ezequiel. O nome dele mesmo, que ele teve uma grande importância no nosso cenário de vida, não é Ezequiel. Ele já usou esse nome lá atrás. Mas o nome dele mesmo não é Ezequiel. Não. E eu não posso falar também, não adianta vocês quererem escutar, porque eu não vou contar. Né? Vou invadir seu sonho para descobrir, viu, Vicente? Agora, o Joseph, pelo que eu sei, né, o Joseph Gleber, é um médico, é alemão, pelo menos a história. Eu tenho uma amiga minha que é de Teoflotone, que trabalha com ele também. E ela trouxe algumas informações sobre José, e realmente, mas assim, também não traz muita coisa, não. Só fala que ele é médico, que ele é alemão, e que ele está nesse trabalho de amor para melhorar, né, a sua condição e tal. Agora, é claro que esses espíritos fazem parte de um conjunto de trabalhos. Né? Ele até falou, Vicente, que está estudando para poder conseguir atingir um nível melhor para ter a questão da bilocação, né? Interessante que ele até falou de Jesus, falou assim, ó, Jesus, sendo quem é, né? Às vezes a gente não pensa nisso. Ele como é que foi o termo que ele utilizou, gente? No planeta Terra, o pensamento dele está em toda a Terra. É igual Deus, vou falar igual Deus, né? Não igual, né, gente? Por favor, entendam isso. Mas ele consegue estar em toda a Terra e onipresente, né? Em todo lugar no planeta Terra, ele consegue sentir tudo, saber tudo que está acontecendo. Então, ele é um espírito de escola, né? Porque está ainda aprendendo essa questão da bilocação, de estar em contato com vários médios e tal. Diz o Ezequiel que, em relação a Jesus, tudo que Jesus falou ficou gravado. São leis ainda que nós desconhecemos. Está gravado no universo. Todas as palavras ditas por ele, todos os pensamentos gerados por Jesus ficaram aqui na Terra para que nós pudéssemos, de acordo com as nossas necessidades, absorver essas informações. Porque se você parar para pensar, olha que interessante. É muito comum os religiosos dizerem assim, a Bíblia foi escrita por Deus. Mentira. Mentira. Por que Deus iria escrever alguma coisa de maior importância no papel que o fogo queima e que a água apaga? Então, se Deus fosse escrever as leis dele em papel, me perdoe, mas Deus estava cometendo um erro gravíssimo. Porque se ele tem que escrever alguma lei, essa lei tem que estar escrita na nossa consciência, que ela jamais vai apagar, e isso eu escutei, foi da espiritualidade, eu não estou falando isso por minha conta, não. Jamais ela vai apagar. Eu posso agir do jeito que eu quiser. Eu posso cometer crime do jeito que eu quiser. Agora, por que muitos desses espíritos que foram da Segunda Guerra, por que muitos deles acabaram vindo para o Brasil e para trabalhar aqui pelo bem? Porque, na realidade, nenhum deles, vamos dizer assim, admitiam um Jesus, né? E, de repente, quando eles retornam ao mundo espiritual e eles vão ver a besteira que eles fizeram, o que eles querem?
redimir disso o mais rápido possível. Então, eles não foram agentes para tirar a vida física, eles agora são agentes para devolver àqueles que eles tiraram a vida física, devolver a vida. Por quê? Quantas cirurgias físicas são feitas? E essas cirurgias físicas são feitas por um conjunto de pessoas. Você tem ali sacerdotes da Igreja Católica, você tem pastores protestantes que fazem parte desses trabalhos, você tem enfermeiros de guerra que vão fazer parte desse trabalho, e você tem um grupo, que esse grupo tem uma finalidade que talvez seria o grupo mais especial. Olha que interessante. Me parece que no grupo do Fritz tem Frei Fabiano de Cristo. Quem faz todo o processo para poder gerar ali o processo de cicatrização, quem faz esse processo é o grupo de Frei Fabiano de Cristo. Agora, olha que interessante. Quem vai na parte científica da coisa, na parte física, onde ele vai gerar ali, por exemplo, a anestesia, já é a equipe que tem um conhecimento mais profundo ali, que aprendeu isso no plano espiritual, de como fazer isso usando apenas o quê? Energia. Ezequiel deixou claro para nós que o nosso futuro está na educação da eletricidade. Sim. Aí você lê lá o livro. Eu falei que esses dias aqui que eu estou de castigo, eu estou reestudando alguns livros aqui que são muito interessantes, e um deles foi o Missionário da Luz, né? Então, ele traz muitas informações para a gente, informações preciosíssimas sobre essas questões nossas mentais. E nós, infelizmente, nós ainda não estamos numa condição ainda de chegar e entender esse processo. Porque olha para você ver, nós somos espíritas. Primeiro, nós sabemos que a vida é uma só. Você não quer escutar e aprender comigo, não? Ou me ensinar alguma coisa? Meus cachorros aqui que estão degladiando aqui, porque um concorda e o outro discorda de mim, tá? Então... Ô, Vicente, mas só para finalizar minha fala aqui, né? Finalizar assim, né? Dentro do que eu estou pensando aqui, só para não perder. Acho que faz parte desse estudo também, que é a ligação da mente, né, com a espiritualidade. O Joseph falou também, falou uma coisa interessante, e acabou de confirmar aí. Eu acho interessante que Jesus gravou, né, chamado fluido cósmico universal, que está aqui na Terra para a gente ter acesso. Então, pensando dessa forma, se a gente passar a vibrar naquilo que a gente precisa ter conhecimento, e à medida que a gente vai estudando o Evangelho, se a gente se conseguir se conectar, né, com isso, a gente vai fazer tipo um download das informações de Jesus, né, cara? Perfeitamente. Aqui, ó, por que a gente fala de ionização dentro da reunião? Sabe por que a reunião é ionizada? Nós ainda não entendemos essa questão que a espiritualidade fala. Por que uma casa espírita, por exemplo, aquele salão ali onde nós usamos na sexta-feira, ele está cheio de bactérias? Bactérias espirituais. Por quê, gente? Porque as pessoas que entram ali, elas ainda, a grande maioria de nós, somos sem educação mental. Então, por exemplo, entra um grupo para uma reunião pública. Antes eles vão lá e preparam o ambiente. A turma chega e suja o ambiente todo com os desejos deles. É um querendo uma cura de um mal, é um preocupado com o problema de filho, é o outro que perdeu o emprego, é o outro que quer serviço, é o outro que precisa de vender um imóvel. E ele faz essa lavagem toda, é levada lá para dentro da reunião. Aí o que acontece? Aí você gera com seus pensamentos bactérias. Porque o pensamento é energia.
E essas bactérias, elas vão ficando ali e elas vão trazer prejuízos para nós. Então, a espiritualidade vem e faz a ionização, ou seja, limpa o ambiente. Quando nós começamos a mudar a nossa forma de pensar e de ver a vida, nós começamos a nos ligar a todas as informações que Jesus deixou aqui gravado para nós. E onde que essas informações estão gravadas? Um servidor cósmico. Eu tinha um amigo, e esse meu amigo, ele era muito evoluído. Eu achava até que ele era São Francisco de Assis. E era um camarada que eu respeitava muito. E que eu tive a grata satisfação. Aliás, era a única pessoa que viveu na Terra sem fígado. Ele não tinha o fígado. E ele viveu sem fígado. Então, inclusive, a primeira vez que eles abriram ele, veio uma junta médica toda lá de professores da UFMG, porque eles queriam ver ele por dentro. E quando abriram, falaram assim, não, esse aqui não volta mais. E quando eles fecharam ele, chamaram a mulher dele e falou, olha, ele chama Almir Fontoura. Chamou a mulher e falou, ó, pode preparar, porque ele não passa de hoje. No dia seguinte, eu fui lá visitar ele estava internado no Hospital São Lucas. Aí entrei, aí ele tinha autorização do médico que os amigos todos podiam visitar ele, porque ele ia morrer. Aí quando eu entrei lá dentro da sala, ele me chamou e falou assim, no ouvido, ele falou assim, Vicente, corre lá na farmácia e compra esse remedinho para mim, porque o doutor Bezerra passou aqui, falou para me tomar esse remédio e não tomar o outro, que o outro vai me matar. Aí corri lá na farmácia, comprei o remédio que ele pediu, né? Levei para ele, entreguei para ele, e ele, mão na boca, já jogou um lá para dentro lá e tal. E eu saí lá de dentro rindo, e eu não conseguia parar de rir, né? A mulher dele, assim, muito triste, falou, você, por que você está rindo? Me pergunta, não. E fui embora rindo, sabe? Mas rindo assim, porque todo mundo estava lá esperando a morte do Almir. E o Almir não ia morrer, sabe? Então, olha que interessante. O Almir me contou um caso que quando foi a Copa de 74, acho que foi de 74, ele ainda estava vivo. E ele foi para uma praça ali, todo mundo dentro de casa assistindo os jogos da seleção, e ele resolveu sair, que ele não estava muito ligado a futebol, e ele foi para a Praça Santa Teresa. E quando ele sentou na Praça Santa Teresa, ele nunca tinha visto Belo Horizonte tão silencioso. E que aí, como não tinha ninguém na rua, que aí ele começou a concentrar e, de repente, ele começa a ouvir um hino. Ele começa a escutar uma música, que essa música daria de 10-0 em Beethoven. E que aí ele mentalmente pergunta, meu Deus, de onde eu estou ouvindo essa música tão maravilhosa, né? Que eram os instrumentos que ele não tinha visto na Terra. Aí o mentor dele chega perto dele e vira e fala assim, é porque o silêncio do Brasil se fez, e como o Brasil é o celeiro do mundo, né, a terra do Evangelho, aqui vai poder se ouvir o movimento dos planetas. Você está escutando o movimento das estrelas e dos planetas, elas formam um hino que só os grandes médios têm capacidade de ouvir. Que legal. Isso aí. Pode falar aí, Fernanda e Paulo. Senão... Na verdade, o assunto já passou, mas quando você estava perguntando, Wilker, sobre a psicografia, né? Uhum. Eu lembrei que a gente já viu em algum livro, não sei qual, que o André Luiz precisou de estar durante 700 dias com o Chico para gerar a sintonia entre eles para que o trabalho pudesse ser feito. Ou iniciado. Iniciado, né? Então, eu fico imaginando como é que é isso, né? Porque você imagina, 700 dias dá 2 anos, né? Estando lá frequentemente para que conseguisse... Fernanda, você não precisa ir longe, não. O André Luiz, quando ele chegou, né? Ele desencarnou lá
nesse período. Ele desencarnou antes de 47, porque em 47 ele estava escrevendo os livros, começou a liberar os livros. O que aconteceu? Ele teve que fazer um curso de informática no plano espiritual, para ele poder... Porque a gente acha que tudo é muito simples, porque nós estamos vivendo nossa era hoje. O André Luiz teve que fazer um monte de cursos no plano espiritual para ele ter condições de poder trazer os livros e materializar os livros para nós. Todos os cursos que ele fez com os técnicos ligados à mediunidade, isso foi bastante tempo, que a gente acha assim, não, André Luiz veio aqui, escutou isso e tal, e trouxe. Não. Você imagina, se o Chico é o próprio Kardec, e o Chico, e ele deixou claro isso no livro Obras Póstumas, então ele tinha, se o Espiritismo é ciência e filosofia e religião, ele tinha que trazer as informações científicas já naquela época, que sequer a ciência já comprovou tudo, porque são poucos espíritas cientistas que vão estudar os livros científicos da doutrina espírita para poder provar o contrário ou a favor. Pelo menos até agora, tudo que ele trouxe, que a ciência veio trazendo como descobertas, está fechando com o que o Chico traz. E então você vê que a coisa não é assim tão simples como parece. Nesse livro Missionários da Luz, e num dos livros eu até contei isso ontem para Ronaldo, olha que interessante. Eu passei por uma experiência mediúnica, logo quando eu estava no início, dois espíritos me pegaram lá em casa, eu morava aqui na rua Conselheiro Lafayette, me pegaram e me levaram para um lugar e falaram assim, olha, você hoje vai passar por uma experiência mediúnica. E aí eles me levaram para um ambiente e meteram um capacete em mim. E viraram para mim e falaram assim, olha, você vai ter que sair da sua faixa de vivência agora e você vai para um outro ambiente. Era como se fosse um outro planeta. Bom, eu meti aquele capacete, eu só escutei alguma coisa fazendo assim. E ele arrancou o capacete de mim e eu já estava num ambiente completamente diferente. E eu estava participando de um curso sobre mediunidade, que era uma plateia imensa. E eu fui o último que cheguei, porque eu cheguei atrasado. E eu sentei lá no banco de trás. E aí, o que aconteceu? Parecia assim, uma arquibancada, e que lá no centro você tinha uma mesa com vários técnicos. Então, eles pegavam a turma que estava na frente, que era uma turma que trabalhava há mais tempo com eles, crianças. E ali eles iam explicando, né, todo o processo mediúnico e tudo mais. E eu estava sentado lá atrás e, de repente, um dos espíritos que era o líder ali, ele movimentava as coisas que estavam em cima da mesa. Então, ele movimentava com a mente, ele fazia subir, ele fazia descer. Então, ele mostrando a capacidade que todos nós temos, que todos nós podemos fazer isso, se nós usarmos bem nossa capacidade energética. E na hora que ele levantava, eu era o último da fila, e eu virava e falava assim, eu vou baixar. Sacanagem, olha para você ver. Ele subia e mentalmente eu abaixava. Ele subia e eu abaixava. Mentalmente ele virou para mim e falou assim, você não foi convidado para fazer brincadeira aqui. Você foi convidado para participar de um curso de mediunidade. Você para com isso. Ele pensou lá na mesa e eu recebi a informação lá no fundo. Nós éramos mais de 800 pessoas encarnadas lá. E eu morri de vergonha, sabe? Mas aí o que aconteceu? Depois disso, eu passei por um outro tratamento, que era de poder fazer bilocação e também de poder me teletransportar. E aí e também a condução de um veículo. Eu entro dentro de um veículo, estudo consciente, tá? Eu entrei dentro de um veículo, e esse veículo, como que ele funcionava? Eu punha a mão no aparelho que tinha lá, eu punha a mão em cima dele, e são os dois lá comigo lá. Eram os mesmos dois.
Eu punha a mão no aparelho, e aí na hora que eu punha a mão, eu me ligava energeticamente ao aparelho. Então, eu é que conduzia aquele aparelho. É como se ele fosse parte do meu cérebro. E aí, o espírito virava assim, toca para frente. E aí o aparelho era rápido. E eu adoro correr, né? Eu gosto de velocidade. E eu pensava, né? Corre, corre, corre. E a velocidade ia aumentando, aumentando. Eu falei assim, para! Aí ele parava de uma vez. E aí, de repente, eu falei assim, sobe! E ele subia. Desce! Ele descia. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí o espírito virou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você não veio aqui para brincar. Esse mineirinho tá complicando a sua vida aqui, viu? Você veio aqui para aprender sobre mediunidade. Aí foi passando, eu participei de outras coisas. Uma vez eu entrei dentro desse veículo e fui andar em cima da água, e eu comecei a brincar também. Então, olha que interessante. Mas tudo era para testar a minha capacidade eletromagnética. Eu só fui entender isso praticamente depois de uns 20 anos de mediunidade. Que eu comecei, sim, a estudar mais profundamente, que eu fui realmente entendendo o processo, morri de vergonha, né, depois de 20 anos. E que eu fui estudando, buscando, e aí sim que eu comecei a aprender a separar as coisas. E olha que interessante, nesse livro do Ranieri, ele chama O Palácio Encantado da Mediunidade. E que eu fui ler esse livro, e as informações que estavam lá nesse livro, né, sobre a preparação de alguns médios, eu passei por elas. E um dia eu ouvi um espírita, até conceituado, falando mal de Ranieri. E depois eu chamei ele à parte, eu falei com ele, eu falei assim, eu vou te contar uma história sobre Ranieri. E que eu não li livro nenhum, nem de André Luiz, não li livro nenhum. E eu fui encontrar a resposta lá em Ranieri. Então é por isso que mediunidade é um negócio complexo, não é tão simples. Cada média é de um jeito, e a gente precisa de estudar para nós melhorarmos a nossa condição moral. Quanto mais eu melhoro moralmente, maior capacidade de ouvir Jesus eu vou ter. Desculpa aí o tempo. É isso aí. Isso é interessante. Essa questão da bilocação também, acho que é muito bacana. Trabalha-se com energias sutis, né? E eu fiz um teste recentemente, viu? Eu aproveitei esses dias que eu estava aqui de castigo. Eu acho que nenhum de nós vai perder. Nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando, apesar que é eu que estou falando. Eu fiz um teste essa semana, não sei se eu comentei com vocês. Não. Eu estava aqui sentado, com a bunda queimada, né? Porque o problema meu maior foi a bunda. E a cirurgia em si tá beleza, mas eu acho que a espiritualidade deixou isso também acontecer para me ficar mais quieto, né? Em pé, Vicente, você não ficar sentado. Não, eu aprendi a sentar de lado, né? Eu estou sentando em cima da coxa. E eu já fiz vários tipos de coisa para me sentar, né? E espuma cortada, já fiz de tudo. Mas tá tudo bem. Mas olha o que aconteceu. Eu estava aqui sentado, lá em cima no quarto, né, lendo e tal. De repente, uma companheira nossa veio na minha mente. E ela estava precisando de ajuda. Aí a espiritualidade chegou, virou e falou assim, nós vamos até ela, que nós vamos dar um passe nela. Concentra e vai até ela. Olha que legal. Aí, concentrei, cheguei, vi o ambiente que ela estava e comecei a jogar. Ele falou, joga a luz na cabeça dela. E comecei a jogar a luz na cabeça dela. De repente, ela saiu do lugar que ela estava e entrou para o quarto e deitou. E aí eu comecei a dar um passe nela. Fui dando passe. Depois eu chorei, viu, gente? Eu sou muito chorão. Aí deu o passe e tal. Ela ficou ali, dormiu e tal, tranquilo. Voltei para casa, isso devia ser umas 3 horas da tarde.
Bom, voltei tranquilo, fiquei ali, fiz uma prece, continuei lendo. 5 horas da tarde, o Ezequiel volta, manda uma mensagem para a companheira no seu celular. Ele não fala celular, ele fala no seu aparelho. Manda uma mensagem para ela, falando com ela isso. Aí mandei a mensagem. Daí a pouco ela me liga e ela conta para mim tudo o que aconteceu que nós havíamos feito com ela. Ela falou que ela estava a ponto de cometer um crime, um suicídio. Ela é trabalhadora nossa. E que, de repente, deu nela um trem, sabe? Ela falou, vou deitar. E ela saiu daquele ambiente e foi para o quarto dela. Mas quando ela chegou no quarto, que ela começou, assim que ela deitou, ela começou a ver um monte de luz com os olhos fechados, que ela falou, meu Deus. E ela foi relaxando e dormiu. Olha que legal. Então, isso mostra para a gente o quê? A espiritualidade está atenta. E quando nós, médiuns, estamos preparados, nós somos requisitados a qualquer instante. Aí ela me ligou e confirmou tudo. Então é só para a gente pensar. Isso é interessante. O Joseph falou isso, o Vicente. A gente tem que estar ali pronto, preparado para quando precisar eles nos acionar e a gente poder. É isso mesmo. E nós poderemos a porta, quem vai abrir a porta de quem precisa. Né? É isso mesmo. Certíssimo. É isso aí, gente. Acho que nós hoje a gente menino do nosso estudo. Obrigado aí, Amanda. Semana que vem é a Andréia, né? Semana que vem é a Andréia. Beleza? Quem pode fazer a prece para nós hoje? Deixa eu ver aqui. Tem um usuário convidado aqui. Quem que é? Que eu não estou conseguindo identificar. Valéria. É Valéria? É Valéria Rezende. Acho que ela está travada, Vicente. Ou então ela deve até dormindo, que é uma vergonha. Entra para o estudo e vai dormir. Aqui dormir, estou dormindo, não. É que eu estou vendo o seu olho está fechado aí, ó. Eu escutei tudo, dormi não. Estava meditando. Faz a oração para nós, Valéria. Você está bilocando, então, porque daqui eu estou vendo você deitado. Olha lá, todo mundo. Ô, menino, você não tem medo de apanhar, não, né? Então tá, então vou fazer a prece para nós. Faz a prece para nós, Valéria. Então vamos todos juntos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo. E isso é um mérito para nós, né? Aprender é sempre um mérito. E só beneficia a nós mesmos. Então, que Jesus continue abençoando a todos nós, que abençoe a cada um que está presente, os que não puderam estar presentes, e que todos possam vibrar nesse sentimento de Natal que mexe com todo mundo, né? Esse sentimento, ele motiva todo mundo, e que todo mundo possa buscar mais, compreender mais, né? Amar mais, que é o que nós todos estamos precisando. Então, mais uma vez, a gente só tem que agradecer por tudo. Obrigada, Jesus, obrigada a todos pela companhia, e que Deus possa nos abençoar. Uma boa semana para todos. Uma boa semana. Obrigado, Valéria. Que assim seja, né? E aqueles que a gente não sei se nós vamos estar todo mundo lá na próxima quarta-feira, mas quem eu não vê, Feliz Natal para todos, né? Compartilha essa boa energia. Obrigado aí. Pergunta aqui para chegar. Vai começar às 7 horas? Aí é bom chegar mais cedo, né? Porque lá fica muito cheio. Mas é capaz de ficar vazio dessa vez, porque vai ser exatamente no dia 25, então eu imagino que não vai muita gente, não. Vicente, a nossa equipe lá em cima é para chegar 6h30 ou 6 horas, conforme ano passado? O Ezequiel pede para chegar às 6h30, né?
Fechado. Vicente, Foi. eu até perguntei brevemente para a Estela na sexta-feira, porque as primeiras vezes que nós fomos de curioso, né? Aí nos outros anos a gente não foi porque não estava mais curioso. É bom que a gente vá para ajudar na sustentação, dessa vez a gente não vai de curioso mais, né? A gente já vai para trabalhar, né? Porque nós não fazemos parte ainda desse grupo seleto do segundo andar, ainda não. Nós ainda fazemos parte só da portaria. Não, mas vocês dois já estão fazendo parte de um grupo especial. Não estou sabendo, não. O grupo de sexta-feira, os trabalhos que são feitos ali são trabalhos muito bons. Mas não assinaram minha carteira ainda? Você que pensa. Eu já foi assinada há uns séculos atrás. O grupo de segundo andar é uma turma que deve mais, então aqueles alunos mais difíceis. Aí o Ezequiel pegou lá e falou assim: olha, essa turma fica aqui debaixo do meu olho, porque se afastar, o negócio complica. Não acorda. Estou muito feliz, então, de saber que nós já fomos promovidos do 0 para o 0,1, tá bom demais. São promovidos. Eu até fiz um comentário que a gente vai fazer um curso ano que vem. Nós vamos fazer um curso para os doutrinadores e os médicos que quiserem participar, né? A gente vai... Eu acho que vai ser muito importante isso. Até para a gente ter assim, uma consciência também plena, você está acabando de falar aí. Tirar dúvidas. Esses trabalhos, quando a gente é convocado para eles, é sinal que nós já estamos, claro que a gente está fazendo... os trabalhos mediúnicos, eles são muito bem divididos. E cada grupo, não é que um grupo é melhor do que o outro, mas cada grupo tem capacidade para atrair ali um tipo de espírito. E assim, eu falo que, pelos espíritos que eu já tive a oportunidade de ver na reunião, como padres, pastores, sacerdotes, feiticeiros, então, assim, é sinal de que há um preparo bom para o trabalho. É só isso que eu posso falar. Então, até quarta. Até quarta. Gente. Beleza? É isso aí. Aguardo o vídeo da soja, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou fazer ele, pode deixar. Boa noite, pessoal. Essa semana eu não vou fazer, não, porque essa semana eu vou ter que ficar mais preparado aí para a reunião, porque é uma reunião mais pesada. Mas na outra semana eu faço. Tá? E aí eu mando tudo. Obrigada. Boa noite, gente. Posta no grupo da reunião mediúnica. Pode deixar, eu ponho lá. Tá? Um abraço para vocês, boa noite, gente. Falou, Vicente. Fala.